Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Aline Dias, do perfil História para Homeschooling. Marquei essa live para falar um pouco sobre a história do Brasil e também falar sobre o meu novo curso. Infelizmente não deu para ser ao vivo, por conta de uma instabilidade aqui da internet na minha região, mas vou deixar gravada para que vocês possam assistir e ainda assim aprender um pouco mais. Então, eu sou idealizadora, desse projeto História para Homeschooling, que antes era intitulado Tutoria Clássica. Há alguns anos eu venho tentando servir um pouco as famílias educadoras com a área de atuação minha, que é a História, voltada para atender aí essas famílias, ajudar para que elas possam ensinar seus filhos melhor. Então já preparei alguns cursos, já conversei com algumas pessoas, já orientei e tenho muito prazer nisso, algo que me deixa muito feliz. E novamente, estou aqui neste ano, 2024, com mais aí um novo projeto. Gostaria de apresentar para vocês hoje. Então, antes eu vou falar um pouco de dicas para que vocês possam explorar mais a história do Brasil, o estudo da história do Brasil. Então, vocês têm aí uma oportunidade de pegar essas dicas e aplicá-las já amanhã, se vocês quiserem. E se quiserem se aprofundar mais naquilo que eu vou falar, também pode estar conosco, sendo alunos deste curso, que eu vou falar no final. Então, eu queria começar falando um pouco sobre os problemas que temos hoje na prática do ensino de história de um modo geral. Eu também dou aula em escola pública, sou professora há mais de 10 anos e enfrento os desafios que qualquer professor hoje enfrenta. Ainda mais por ser cristã, por ter uma cosmovisão que é bem diferente da maioria dos meus colegas, do alunado. Então a gente enfrenta bastante desafios ao longo do nosso dia a dia. E nisso também eu observo alguns problemas, algumas dificuldades que nós temos hoje no nosso ensino. Então, o primeiro deles que eu queria falar é sobre a descontinuidade dos assuntos, ou a falta de sequência cronológica. Não sei se vocês sabem, mas hoje a gente tem um currículo chamado de Novo Ensino Médio. Eu vou falar mais do ensino médio porque é onde eu atuo, na escola, em geral. Que descontinuou a história cronológica, ou seja, a gente não precisa mais da história antiga, Idade Média, Idade Moderna, nessa sequência de assuntos ou de períodos. A gente pode começar, por exemplo, no primeiro ano com a Segunda Guerra Mundial, depois ir para Era Vargas, depois para o Egito Antigo e fazer esse vai e vem, que eu acho muito, muito negativo, porque você acaba, o aluno acaba não dando uma sequência lógica para os acontecimentos históricos. Mas tem essa tendência, hoje, inclusive nos livros didáticos, de tratar a história por temáticas. Então, pega lá uma temática de trabalho. Aí vai falar do trabalho escravo, do trabalho moderno. Aí volta lá para a Grécia para dizer como era o trabalho. E depois já vai para outro assunto de sociedade globalizada. E aí vai
sempre trabalhando dessa forma e perde um pouco, né, do caráter da história. Eu estou falando assim sobre escola, né, e às vezes os pais educadores que estão me assistindo vai falar, mas a gente não está mais, né, lidando com a escola, né, com os moldes que a escola propõe. Mas eu estou falando porque isso afeta muitas vezes até os materiais, né, se a gente não tiver cuidado, os materiais que a gente pode escolher, né, os historiadores, né, como eu falei, eu estou falando de uma tendência que está sendo presente hoje. Então, muitas vezes os historiadores vão acompanhar isso, né, e a gente vai ver isso nos materiais que a gente vai escolher. Claro que muitos também têm optado por materiais mais antigos, né, de professores que, graças a Deus, têm se levantado para trabalhar também com a cosmovisão cristã, e isso é muito bom, positivo. Mas eu estou, né, sempre falando de uma forma generalizada, para que vocês saibam a realidade que estamos instaurados e possam até ajudar outras pessoas que estão chegando agora no homeschooling, né, ou que porventura não fazem homeschooling, mas têm preocupação com seus filhos. Então vocês podem orientá-los, né, sobre isso. Então, o primeiro problema que eu falei, né, descontinuidade dos assuntos. O segundo, aprender história apenas para fazer críticas sociais, principalmente. Então, isso é uma herança forte, né, do materialismo histórico, que é uma das teorias históricas hoje, né, que mais estão em voga nas universidades, nas escolas, isso já há alguns anos no Brasil. Então, chamada também, né, mais popularmente de esquerda. Então, esses pensadores, esses historiadores que aderem a essa forma de ver a história, eles são muito críticos, né, e às vezes usam a história só para isso, usam os fatos, os acontecimentos, dando sempre essa interpretação e perdem, né, muitas outras faces da história. Claro que a gente precisa ter um pensamento crítico, isso é importantíssimo, principalmente aí os adolescentes, os jovens, precisam desenvolver isso, mas o estudo da história não é só para isso, não é só isso, né? Então, a gente tem outras faces da história, como por exemplo a beleza dela em si, dos personagens, né, históricos que fazem parte dela. Então isso às vezes se perde muito, né? Acaba se diluindo nessa ideia de só fazer a crítica social da história. Muitas vezes até exige-se dos alunos, dos estudantes, que sejam críticos, mas eles nem sabem o que criticar, porque eles não têm uma base, né, de fatos, de acontecimentos, eles não têm já uma visão do básico da história para poder fazer associações, relações do passado, do presente, e isso vai cada vez mais dando aos alunos, né, uma sensação de frustração, né, porque eles não conseguem às vezes acompanhar o raciocínio dos professores, fazer aquela crítica que eles desejam, e aí eles acabam não perdendo o gosto, né, pelo estudo da história. Então, eu até falei da beleza, né? Eu creio que a história, ela tem a tríade, né, da educação clássica, que é beleza, bondade e verdade. Então, a história, ela pode ser bela, e a história do Brasil, ela é bela, ela pode ter a verdade, ela é verdadeira, né? Quando você busca e encontra o sentido dela, e ela pode ter também bondade, pela graça de Deus, soberana de Deus, ele pode levar, né, homens, mulheres, levou, né, na história a fazer atos bons, de justiça social, né, de
interferir positivamente na política, na economia. Então a história ela pode revelar isso. Né? E a história do Brasil não é diferente. Eu penso que, principalmente quem estudou na escola, né, e estudou história na escola, e pegou essa fase desses professores, né, mais esquerdistas, a gente desgostou um pouco da história do Brasil porque não via muito sentido nela, não via muito essa beleza, né? Às vezes eu mesmo, estou falando de exemplo próprio, às vezes olhava para outras nações e falava, nossa, mas as outras nações têm histórias tão belas, têm personagens heróicos, né? E a nossa parece que só tem corrupção, só tem pessoas querendo se aproveitar umas das outras, só tem exploração. E aí a gente vai perdendo, né? E se esquecendo muitas vezes de pessoas que foram tão importantes e fizeram muita diferença na nossa história, de fatos, né, que também a gente teve, de heroísmo, mas que, em nome da crítica social, muitas vezes se perderam, né? E o outro problema que está ligado a isso que eu estou falando é o desconhecimento das biografias dos personagens históricos. Então tem personagens que a gente conhece, assim, eu acho que conhece, né, só por um aspecto. Então aquele imperador, aquele político, aquele revolucionário, às vezes a gente só conhece ali a ação que ele fez, mas desconhece aspectos da vida dele, né, da formação dele, que são muito importantes, né, e decisivos para tornar quem ele foi e as ações que ele realizou. Então, conhecer biografias é importante e hoje também está até meio que desvalorizado isso, né? Eu, por exemplo, quando conheci a biografia da Imperatriz Leopoldina, eu fiquei encantada, né? Com a vida dela, assim, a formação dela, como ela ajudou Dom Pedro I, seu esposo, como ela sofreu muito no casamento, mas, né, ela perseverou ali, ela foi uma pessoa altruísta, né? E ajudou muito na independência do Brasil, né? Foi uma das cabeças da independência. Então, às vezes, isso não é passado para nós, né? A gente às vezes só descobre mais tardiamente quando a gente vai pesquisar por si mesmo. Mas a gente, como pais educadores, tem a oportunidade, né, já de passar isso para nossos filhos cedo. Então, diante desses problemas, né, eu quero falar também das soluções, do que a gente pode fazer na prática para vencer essas dificuldades que primeiramente são nossas, a gente tem que admitir, né? E o homeschooling, ele leva a gente além do que já fomos, além do que já aprendemos. Isso é muito bom, né? Que aprende o filho, aprende o pai também. Então, para estudar história, muitos têm falado já sobre isso, né? Mas eu quero frisar aqui que é muito importante a gente trabalhar com a linha do tempo. Como eu falei do primeiro problema, né, que é essa descontinuidade histórica, então a gente precisa resistir a isso e continuar trabalhando, sim, de forma tradicional, né, mesmo sendo criticado por isso, porque é algo que funciona. Então a gente não deve desprezar, né? Então precisa sim pegar fatos, datas, demarcá-las, né, na linha do tempo, memorizar muitas vezes os fatos principais, né, tanto colocar nossos filhos para memorizar, principalmente na fase da chamada gramática, né, na educação clássica, dessa fase inicial aí,
do aprendizado deles, que é mais fácil de memorizar, para que eles criem esse panorama mental da história. Então, quando eles pensarem em um fato ou em um personagem, eles consigam encaixar isso, né, lá na mente deles, na linha do tempo. E a gente também, né, como pais, a gente pode aprender também, começar a aprender história dessa forma. Então, eu mesmo, quando você fala, né, você pode falar um acontecimento. Às vezes eu não conheço, porque eu não sei todos os personagens da história do Brasil, né? Mas aqueles mais relevantes, né, mais conhecidos, se você me falar um fato que teve, eu consigo associar, né? Mesmo não sabendo muito a fundo, eu já consigo associar o período histórico, né? Mais ou menos ali onde ele se encaixa, porque essa linha do tempo já está bem consistente na minha cabeça. Então, a história do Brasil, ela é dividida tradicionalmente, né, em período colonial. Alguns pegam o período pré-colonial, mas basicamente é período colonial, imperial e republicano. Então, quando o Brasil era colônia, depois quando ele ficou independente e virou império, e depois quando passou a ser uma república. Então, esses três períodos são bem diferentes entre si, têm características distintas, e você precisa saber essas características e saber encaixar personagens e datas nesses períodos, né? Então, por exemplo, se eu falar aqui 3 nomes aleatórios: Getúlio Vargas, Tiradentes e Dom Pedro II. Você sabe encaixá-los nesses 3 períodos? Né? De Getúlio Vargas, então, período republicano. Tiradentes, período colonial. Dom Pedro II, período imperial. Só um exercício básico, básico dos básicos, né? Mas que precisa, às vezes, dessa memorização, né? Desse trabalhar diário, para que isso fique bem fixado. Outra coisa, né, muito importante, é o uso de mapas, imagens, obras de arte, música. Então, esses recursos adicionais que a gente pode ir trabalhando junto com o estudo da história ajuda muito, né? Você, inclusive o estudante, visualizar muitas vezes, por meio de imagens, por meio de mapas, aquilo que ele está estudando. Então, vou dar um exemplo. Um próprio mapa do Brasil, né? Os limites do Brasil, que hoje são de uma forma, mas em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, eles estabeleceram a forma inicial, né, do Brasil, os limites iniciais, de uma forma bem diferente do que é hoje. Então, se a gente for estudar a evolução, né, desse mapa do Brasil, dos limites que o Brasil foi tendo de forma mais formal, a gente vai vendo que muitas mudanças foram acontecendo, e essas mudanças se explicam por vários fatos que ao longo da história foram se desenrolando. Então, primeiro o Brasil era colonizado apenas o litoral, né? Depois os portugueses vão adentrando mais no interior do Brasil e vai, né, dando a forma até chegar nos dias de hoje, que a gente tem, né, os estados demarcados com seus limites, mas foi então uma construção, né? Isso aí foi uma construção ao longo aí da história, né, do Brasil. Outra coisa importante é o uso das biografias, como eu já mencionei aqui, né? Então, conhecer esses personagens históricos na sua íntegra, né? Então, sua infância, sua formação, né? Os gostos, como ele vai desenvolvendo o seu próprio pensamento, porque a gente vai, muitas vezes, até se encantando mais pela própria história do Brasil, conhecendo essas biografias. Como eu citei para vocês meu caso em relação à Imperatriz Leopoldina. Então, vocês encontram muitas biografias disponíveis hoje, né? Até na internet, para baixar gratuitamente. Biografias até antigas, né? De autores, de historiadores antigos que escreveram.
Tem muitas biografias sobre Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, esses líderes políticos mais proeminentes, que dá pra gente, né, ter uma ideia de como foi a vida deles. Outra biografia interessantíssima é de Dom Pedro II. Né, ele era um amante, né, das artes, das ciências. Ele, desde sua infância, ele foi criado, né, ele foi formado para, além de ser um governante, né, porque ele seria aí o imperador do Brasil, então desde criança ele foi formado para isso, mas ele também teve uma formação intelectual muito boa, né? Questão de idiomas, de ciências, de artes. E depois, por causa disso, ele passou a ser um incentivador das artes no Brasil. Um incentivador, inclusive, de muitos artistas, financiador deles, inclusive, né? Então, isso partiu, né, da própria formação dele. E, né, até os dias de hoje, a gente encontra, né, muitas biografias de pessoas que fizeram diferença, né, na história do Brasil. E outro ponto, assim, que eu quero frisar, né, que eu acho muito importante para trabalhar a história do Brasil, é o uso das fontes primárias. É algo também que a educação clássica, ela foca muito, né, no estudo da história a partir das fontes primárias. Então, o que é uma fonte primária? É uma fonte que está mais próxima daquele acontecimento. Então, é um meio, um recurso, né, que você tem para aproximar mais daquela época, da mentalidade daquela época, né? Fazer uma imersão mesmo, mais próxima daquele fato. Então, existe a fonte primária, existe a fonte secundária. A fonte secundária já é uma fonte de um terceiro escrevendo sobre um acontecimento, escrevendo sobre um personagem daquele acontecimento, né? Vou dar um exemplo. Então, a gente tem lá a fonte primária a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, que foi o primeiro documento assim, mais elaborado, né, histórico do nosso país. É chamada aí da certidão de nascimento do Brasil. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha é uma fonte primária. Então, ela foi escrita, né, por Pero Vaz de Caminha ali naquele momento em que eles estavam chegando, os portugueses estavam chegando aqui no Brasil. Então, ele foi relatando ali as impressões deles em relação à natureza, aos indígenas e tal. Agora, se eu pegar um livro hoje didático, né, escrito por um historiador moderno sobre a chegada dos portugueses no Brasil, aí já vai ser uma fonte secundária. Então, ela vai ter maiores problemáticas. Problemáticas em que sentido? Porque ela já vai ter uma interpretação, né, daquele autor, baseado nos conceitos dele, na cosmovisão dele, né, e no tempo em que ele está inserido. Então, muitas vezes, essa interpretação ela vai ficar um pouco, vai destoar um pouco da própria verdade do fato. Porque muitas vezes ele tem uma intenção e nessa intenção ele vai diluir um pouco o fato para atender os seus objetivos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas fontes secundárias, né? E por isso a educação clássica foca nas fontes primárias, se possível, né? Porque nem todos os fatos, às vezes é possível obter uma quantidade boa ou de qualidade de uma fonte primária, mas graças a Deus hoje a gente tem uma oferta muito grande mesmo de fontes primárias na história do Brasil mesmo, acessíveis inclusive na internet, disponíveis de domínio público. Então hoje assim, nas minhas pesquisas mesmo eu fico impressionada com a quantidade que tem hoje, né, que já digitalizaram, já traduziram muitas vezes, né, daquela linguagem mais arcaica.
Então, é muito positivo, né, fazer o uso dessas fontes. Elas dão mais confiabilidade até, né, aos estudos históricos. Então, às vezes, alguns têm, né, vão relatar que tem dificuldades de trabalhar essas fontes por causa da linguagem, né, da forma como elas foram escritas, mas com um pouco de boa vontade, né, de busca de estudos, dá sim para aproveitar, né, muitas fontes. E mesmo que você não consiga apreender tudo daquela fonte, mas você, né, consegue ali pegar pontos importantes. Por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha é muito acessível, né, dá para compreender muito bem, e inclusive quebra muito a ideia, né, daquele primeiro momento ali do encontro dos portugueses e dos indígenas. Muitas vezes foi relatado para a gente de um jeito bem diferente do que a gente encontra na carta de Pero Vaz, né? Quando eu li ela também, eu fiquei assim, um pouco impressionada, né? Porque eu falei, nossa, eu achava que era de outra forma, porque eu já tinha ouvido, né, e lido em fontes secundárias sobre aquele acontecimento de forma diferente. E isso acontece muitas vezes quando a gente lê a fonte primária. Ok? Até aqui, né? Espero ter esclarecido um pouco aí esses caminhos que a gente pode ter, né, para aprender a história do Brasil, ou melhor, a estudá-la, né, com os nossos filhos. Então agora eu quero falar um pouco do curso. Então o curso se chama Explorando a História do Brasil. Ele é uma espécie de atualização, um upgrade de um curso que eu fiz há alguns anos, que chamava Redescobrindo a História do Brasil. Mas esse curso novo agora, ele tem um objetivo de ser mais didático, principalmente para as famílias trabalharem ao longo dos seus estudos, né, trabalharem até de forma semanal com os principais acontecimentos da história do Brasil. Então, ele está disponível em uma plataforma. Nessa plataforma existem videoaulas gravadas, né? Então, a gente tem 24 videoaulas sobre a história do Brasil, sobre os principais acontecimentos dela. Então, eu dividi, né, por períodos, período colonial, período imperial e republicano. Então, cada um desses períodos tem lá suas aulas. E cada aula dessa são aulas mais curtas, né, para instigar, para dar uma ideia geral daqueles acontecimentos. Elas vêm acompanhadas de fontes primárias, que eu tinha, né, falei delas agora há pouco. Então, para cada acontecimento, por exemplo, lá, chegada dos portugueses ao Brasil, então selecionei ali, né, no mínimo ali 2 fontes para cada um dessas aulas. E aí, né, vocês têm acesso ali para baixar, para fazer o download, né, na plataforma dessas fontes e já utilizá-las. E foi bem selecionado isso, né? Foi um trabalho mesmo de pesquisa, curadoria, para pegar fontes que fossem mesmo solidificar conhecimento da história do Brasil. Eu sugeri essas fontes lá para cada aula, mas eu também trago um material de apoio escrito que traz outras, né, possibilidades de fontes primárias, que traz inclusive indicações de obras muito boas, que tem fontes, uma infinidade aí de fontes primárias para vocês explorarem. Então, nesse material de apoio tem, né, essas sugestões de fontes, tem sugestões de fontes secundárias mais confiáveis, né, que eu indico. E tem outras coisas também. Tem os bônus, né,
que também fala um pouco da educação clássica cristã, com o estudo da história, né, as fases do trivium aplicado para o estudo da história, dou dicas, né, de como trabalhar em cada fase, na primeira, da gramática, na segunda, na terceira, né, e assim, esses bônus aí, eles trazem aí uma visão, né, mais ampla da educação clássica aplicada ao ensino da história, e depois a gente vem então com as aulas, né, que são 24 e podem ser trabalhada então em 24 semanas. Cada semana você pode trabalhar um tópico, uma aula daquela, né, e as fontes dela. Então, assim, esse curso primeiramente é voltado aos pais, né? A intenção é capacitá-los com a visão da história do Brasil através da educação clássica cristã e dar esse panorama geral para que eles possam, então, ensinar seus filhos. Mas nada impede quem tem filhos mais velhos de colocá-los para ver as aulas também, né? E as fontes primárias e tudo isso. Inclusive, quem faz o Classic Conversation, é o CC mais conhecido, pode aproveitar muito esse curso, porque, olha, ele é 24 aulas, então o CC ele tem, né, essa dinâmica das 24 semanas também, e a divisão que eu fiz dos acontecimentos, ele é bem semelhante à própria divisão dos cards, que são trabalhados em História do Brasil, né? Que inclusive eu tive o prazer de colaborar na redação desses cards, né, para o CC. Então a gente dá para fazer, né, um trabalho paralelo que soma, né, vai somar muito com isso. Se surgir dúvidas, surgir questões assim que vocês não consigam resolver nas aulas, vocês têm o suporte através de um grupo fechado no WhatsApp que a gente vai estar criando e compartilhando, né, também outras coisas, materiais e coisas que forem surgindo, né, para ajudar vocês. Então vocês vão ter esse canal aí disponível para falar comigo, inclusive. E a gente vai também pensar em, no mínimo, 2 encontros ao vivo ao longo desse ano, para fazer também, né, essa socialização aí de conhecimento, esse tira dúvidas, para estar, né, aprofundando aí, solidificando esse conhecimento que eu tenho certeza que vocês vão ter. E eu preparei também uma amostra gratuita do curso. Então, essa amostra tem 3 aulas, uma de cada período, colonial, imperial e republicano, para vocês terem uma degustação, né, de como a gente trabalha, nossa forma de metodológica de trabalho. E essa amostra está disponível já no link da bio, que vocês lá também vão encontrar o link para a compra do curso, que está disponível já a partir de hoje. E estou também, né, disponível para tirar dúvidas. Quem aí tem dúvidas ainda, que quer comprar o curso, mas tem dúvidas, né, pode também estar sanando essas dúvidas comigo, seja no privado lá do Instagram, né, ou no WhatsApp. Lá também tem o link de um grupo aberto do WhatsApp do História para Homeschooling. Então tem esses acessos e estou disponível aqui para ajudar vocês, né? O curso é voltado, né, tem essa intenção mesmo de ser aí um auxílio para as famílias praticarem um pouco de tudo isso que eu falei, para dar essa substância, né, ao estudo da história, esse sentido, esse propósito, e não ser complicado, né, não ser um bicho de 7 cabeças,
E a gente está aí juntos nessa caminhada, né? Nesse explorar a história do Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessa mini aula e possam aí ter um bom aproveitamento, né, nos estudos de história de vocês, dos filhos de vocês, tá? E deixo aqui o meu abraço e reitero, né, que estou disponível aí para solicitar ou para sanar qualquer dúvida que vocês tenham. Então, tchau, tchau e até mais.